perfeitamente sobre essa simbologia aí que é a lâmpada, tem uma liarrona de março de 2009. Quem não tiver pode ir lá na internet pegar, né? Liarrona mais antiga, que fala todinha aqui, ó, simbologia disso. E pra gente entender melhor sobre simbologia, eu vou pedir a ajuda da Nicole aqui. Vem aqui, Nicole. Esse ali. Ela vai tocar uma música aí e eu quero que vocês me digam o nome dessa música. Só para vocês entenderem sobre símbolos. Alguém sabe o nome? Tá bom, depois. Alguém sabe o nome? Ninguém? A outra, Nicole. Alguém sabe o nome? Ser forte comigo. Ser forte comigo. Tá bom, Nicole. Por que você sabia, Amanda, o nome desse hino? E não sabia o nome da outra música? Pela música. Como? Pela letra, pela música. Só pelos toques ali das notas, né? Porque, Carol? A gente conhecia a música? Porque essa daqui é do teu convívio, né? Vocês vivem isso domingo a domingo, né? Já foi tocada lá no Novos Inícios, né? Já foi tocada no Novos Inícios. Obrigada, Nicole. E a outra, apesar dela ser conhecida, vocês já conheciam a outra melodia, né? Que o nome é... Não é, Nicole, aqui? Minueto em sol. Minueto em Sol Maior. Ele foi composto por... Foi Bach, Nicole? Acho que foi. O Beethoven. Não me lembro quem que foi que fez essa música, né? Compôs essa música. Mas ela não é do convívio da gente, né? Não é do dia a dia da gente. E o Ser Forte Comigo é do dia a dia, principalmente aqui das moças, né? Se fosse tocar Ser Forte Comigo lá no sacerdócio, será que eles iam entender? Será que eles iam conhecer? O que você acha, irmã? Eu acho que pode ser que alguém se lembre. Alguns... Mas o mais certo é que não, porque não é comum pra eles. Isso. Alguns até iam entender, né? Porque talvez a filha canta em casa. Uma recordação. Isso. Talvez ele veio aqui, né, no dia do Novos Inícios e ouviu. Mas não é do convívio da pessoa, né? Então a simbologia, ela é muito estudada aí em arte, simbologia e a linguagem também ela é muito estudada em faculdade de letras, falando sobre simbologia, né? Sobre metáforas, que as pessoas usam metáforas, as pessoas usam essa simbologia para que fique melhor gravado na cabeça de quem está ouvindo, né? Só começou a tocar ali o hino Ser Forte, quase todo mundo aqui já levantou a mão, né? Por quê? Porque faz parte do nosso convívio, é um símbolo para nós, né? Das moças, para que eu precise ser forte, eu possa ser forte, né? É todo um símbolo. Então, a parábola aqui das 10 virgens, se alguém fosse olhar isso daqui, um dia a Laura estava fazendo essa lâmpada aqui, bem quando nós chegamos aqui aqui em Santa Catarina, a Laura estava fazendo uma lâmpada dessa e para mim não significou nada. Eu olhei e falei, mas o que é isso? Era assim que usavam lâmpada? Eu não sabia. Daí a Laura, é assim, me mostrou lá um desenho e tal. Então, para ela, era um símbolo. Para mim, ainda não significava nada, né? Então, quando que os símbolos eles vão fazer parte da nossa vida? Quando eu tiver um convívio com aquilo, né? Quando eu entender. Ali no filme, o que estava acontecendo? O que era a festa ali? Era o quê, Jennifer? O que você entendeu que era no filme ali? Não assistiu? A Sabrina? No filme, a festa era o quê? Era uma festa de aniversário de um ano? Era uma festa do quê? Era uma festa de casamento, isso aí. Então, simbolicamente, lá naquela época, as pessoas eram convidadas para ir nesse casamento e existia um grupo de pessoas, que é aquele daminha e o daminho lá, que vão lá carregando aliança, né? Elas, nesse caso aqui, lá na festa judaica, eram convidadas essas 10 virgens para que elas simbolizassem
elevação aí, né? Os noivinhos lá, para levar a aliança lá do casamento. Essas pessoas foram convidadas para ir lá e para ser, vamos dizer que assim, um dos personagens também principais da festa, né? Além do noivo e da noiva, essas pessoas eram as pessoas que iriam levar, então, tipo, iluminar o caminho lá do noivo até chegar na casa da noiva, que ela já tinha se preparado para casar e ia receber as pessoas lá na casa dela. Essa era a simbologia daquela época. Por que eles entendiam aquilo? Porque eles viviam aquilo. Para nós é um pouco mais complicado, porque hoje em dia nós não vivemos isso, né? Nós não iluminamos lá o caminho do noivo. Algumas pessoas, né, usam levar as alianças. Dentro da igreja a gente nem usa isso, né? Nem é usado isso. Então, para nós entendemos, porque a gente já viu quantas vezes as pessoas fazerem isso. Mas naquela época era assim que funcionava. Então, o que eles faziam? Então, colocavam o óleo dentro aqui da lâmpada e tinha um pavio aqui, acendiam esse combustível, né? Esse pavio, que o combustível era o óleo. E era óleo de oliva. Quem sabe do que é feito óleo de oliva? De azeitona, isso aí. Dessa azeitona que a gente come mesmo, né? Então, ó, um raminho de azeitona aqui, tem essas folhas. E oliva, porque o nome da árvore de azeitona é a oliveira. Então, era colocado aqui o óleo, acendia o pavio e ela ficava iluminando o ambiente ali, porque não tinha luz elétrica ainda, né? Thomas Edison não tinha nascido ainda, né, irmã? Era na época lá de Jesus Cristo que ele estava contando isso. Então, acendia, iluminava o caminho. Então, elas iam lá iluminando o caminho e o noivo vinha atrás para saber onde é que era a casa da noiva. Todo um símbolo, né? Toda uma simbologia. Esse óleo que era colocado aqui dentro dessas lâmpadas, ele durava 2 horas. Queimava, durava 2 horas. Como na lanterna hoje em dia, ou no nosso celular, na nossa máquina fotográfica, a bateria, nosso notebook, a bateria demora lá 2 horas, como diz a Nicole, que a tua tá viciada, mãe, que só demora 1 hora. Mas é isso aí, esse combustível que tinha aqui dentro é como se fosse hoje, né? A bateria do nosso celular, que demora lá, não sei quanto tempo que demora uma bateria de celular, mas é um símbolo do que acontecia aqui. 2 horas cada vez que enchia aqui a lâmpada e iluminava. Essas 10 virgens aqui, que eram as 10 convidadas, as 10 daminhas, foram lá para um local onde elas sabiam que o noivo ia sair daquele local e iria se dirigir lá para a casa da noiva. Então, de 2 em 2 horas, elas tinham que ter óleo para que aquela lâmpada ela ficasse acesa. Imaginem vocês lá no acampamento, lá na Cascata do Encanto, lá no meio do mato lá, e acabou a pilha da lanterna de vocês. O que vocês iam fazer? Pegar do amiguinho. Não iam pensar assim, ai, porque como eu sou burra, por que eu não peguei uma pilha nova? Por que eu não peguei mais pilha? Né? Por que eu não carreguei o meu celular que tem a lanterninha? O que, Carol? Minha lanterna vai você. Então, por que eu não carreguei minha bateria melhor? Né? Não é assim que a gente ia pensar? Mesma coisa, essas virgens, elas pensaram. 5 foram prudentes, né? Levaram um que eu não trouxe hoje, porque eu dei todos os meus. Mas elas levaram um recipiente aqui, ó, tipo de um vasinho, né? Um vasinho, desenhando no quadro, vamos ver no quadro, né? É tipo de um vasinho mesmo, assim, né? É uma Um botija, vasinho maiorzinho, mas o que eu fiz ali, ele é um pouco pequeno. Mas tudo bem. Então, tinha até um biquinho aqui, o vasinho, né? E esse vasinho, então, elas colocavam o óleo ali dentro, tinha até uma tampinha, os vasinhos delas, né? Pra não vazar o olhinho lá das lâmpadas delas. E elas, provavelmente, elas controlavam o tempo assim. Bom, se eu colocar tanto de óleo, né? Eu tenho tanto tempo.
Provavelmente foi isso, né? Assim como a gente faz hoje. Bom, se eu vou para a escola hoje e eu aprendo lá matemática, lá quando eu estiver no ensino médio, eu vou lembrar do que eu estou aprendendo aqui no primeiro ano do primário, né? Ou se eu estou no quinto ano, eu vou lembrar lá, né? Que 2 mais 2 é 4. Agora, se eu vou lá para a escola, essa professora chata vem aí, ai, vou ter pavor dessa professora. Não quero saber disso, né? E ó, será que eu vou lembrar lá do 2 mais 2? Provavelmente não. Se eu esqueci de recarregar a minha bateria, eu vou ter luz lá no acampamento, no meio da floresta? Se eu não leio as escrituras, será que eu vou ter lá no dia que o Senhor vai abrir a porta lá e vai dizer, entre, servo bom e fiel? Será que Ele vai abrir a porta para mim? Eu vou saber dizer, eu fiz certo, eu li, eu apliquei as escrituras, eu fiz o que eu pude. Será que eu vou ser assim? Né? Então a mesma coisa aqui na lâmpada. Essa simbologia aí quer dizer isso. Na lâmpada que nós vamos aprender hoje, se eu parar de falar, tem até uma simbologia aqui, ó. O raminho das oliveiras. O que são essas frutinhas mesmo? Azeitona. Azeitona. Que aperta a azeitona ali e sai o óleo, né? Extrai o óleo das azeitonas. Que é o óleo que vai aqui dentro. E esse óleo servia para muitas coisas, né? Servia para curar, servia para limpar, servia para ungir. E tem escritura ali atrás também. Tem até escritura atrás. Essa guria é muito, né? Essa guria mas tem até a simbologia aqui, a escritura. E então esse óleo também servia para iluminar. O óleo servia para muitas coisas. Outro símbolo aqui da lâmpada são aqui, ó. É tipo um meio sol e os raios de sol. Que é uma luz, né? Tanto eu preciso ser a luz do mundo, né? Eu não posso esconder a minha luz. Esses dias nós estávamos aqui na capela, até a Carol deu um pensamento falando isso. Que a minha luz, ela precisa iluminar, né? Senão, para que eu sirvo? Para nada. Né? Se eu, que sou sal da terra, eu não sirvo para salgar, eu não sirvo para ajudar, para que eu sirvo? Né? Então, essa é a simbologia, então. Aqui, ó, Doutrina e Convênios 45, 56 e 57. Alguém quer ler? Alguém trouxe aí? Eu não sei ler. Eu trouxe aqui. Não sabe ler? 45, eu não acredito. Uma 45, moça desse tamanho. 45, 56, 57. Posso ler? Uhum. E nesse dia, quando eu vier em minha glória, cumprir-se-á a parábola de que falei, concernente às 10 virgens. Pois aqueles que são prudentes e tiverem recebido a verdade e tomado o Santo Espírito por seu guia, e não tiverem sido enganados, em verdade vos digo que não serão cortados e lançados no fogo, mas suportarão o dia. Uhum. Que dia vai ser esse? Segunda-feira, né? Então eu queria prestar meu testemunho que eu sei realmente que esse é o tempo de nós nos prepararmos para voltar à presença do Pai Celestial. Se nós não nos prepararmos, na hora lá não podemos nos preparar correndo tudo, né? Se eu tenho um emprego amanhã lá bem bom, que eu precise saber falar inglês, espanhol e português, eu não vou conseguir pegar aquele trabalho. Porque eu não vou conseguir aprender espanhol e inglês na segunda de manhã para eu poder pegar o emprego bom à tarde, né? Então o tempo é esse aqui, para nós nos prepararmos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.